Ok. Então vamos aí. Esses 3 logaritmos aí, tá? Isso aqui é só aplicação do conceito. Olha só, isso aqui é muito simples, a letra A, simples demais. Eu quero o logaritmo do 4 na base 2. Quanto que é isso? Não sei. O que a gente vai fazer? Vai chamar de x. E aí eu vou aplicar a regra do conceito de logaritmo, né? Que é a regra do entra por baixo. Então, tu vai fazer assim, ó. A base aqui, tu vai entrar embaixo do x e vai voltar por cima fazendo igual. Vai fazer sempre essa voltinha aí. Então, eu tenho 2 elevado ao expoente x é igual ao 4. Vou ter que igualar bases. 2 elevado na x igual ao 4 é 2 elevado ao quadrado. Cancela a base e x é igual a 2. Simples assim. Tranquilo? Nós já tínhamos lidado com essa regrinha do entra por baixo, né? Já, né? Então aqui é só aplicação. Ó. Então é rapidinho porque é só aplicação. Ó, igualo a x, venho com a regrinha, entra por baixo do x, volta na igualdade por cima. Aplicando 3 elevado ao expoente x é igual, volta aqui, 27. 3 elevado ao expoente x igual 27, se eu decomponho, é 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Cancela a base, x igual a 3. Bom, é aqui tudo muito fácil. Coincidência, tá? Que a base é 2 e o logaritmo do valor do x foi 2. E que aqui a base é 3 e o x foi 3, tá? Isso foi coincidência, uma infeliz coincidência. Logaritmo de 125 na base 5. Mesma coisa, eu não sei quem é. Coloco o x, regra do entra por baixo, que é o conceito de logaritmo. Entra por baixo iguala por cima. E aí eu tenho 5 elevado ao expoente x igual a 125. 5 elevado ao expoente x igual. Decompõe esse 125, 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 vezes 5. Se eu não sei, bom, aí faz aquele processinho, né? 125 dá por 5, que dá 25, dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. 5 elevado ao cubo, cancela, x igual a 3. Então tá aí uma lâmina com logaritmos bem simples e nós já vamos já de pronto trocando para a próxima bateria. Olha só, aqui eu já tenho coisas um pouco mais complicadinhas, tá? Então, tenho o logaritmo agora de 1024 na base 4. Deixa eu ver se eu compartilhei. Sim. Logaritmo de 1024 na base 4. De novo, não sei quem é o x. Faço aí a aplicação do conceito, que é a regra do entra por baixo. E volto igualando por cima. E aí eu tenho 4 elevado ao expoente x igual a 1024. Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu não sei se esse 1024 é possível de ser decomposto em base 4. Na realidade, eu sei, tá? Mas vamos supor que eu não saiba se dá ou não. Então, eu posso fazer o teste para ver se o 1024 pode ser decomposto em base 4, para cortar 4 com 4. Ou eu já penso, o 4 é base 2, dá para transformar em base 2, já decomponho aqui 2 na 2. E esse 1024 aqui, já faço decomposição em base 2 também, para cancelar 2 com 2. Então, tem essas duas opções de exercício, tá? De resolução, dá o mesmo resultado. De qualquer forma, em ambos caminhos, eu preciso da decomposição desse 1024. Então, disso eu não vou me livrar. Eu vou fazer aqui no cantinho essa fatoração, 1024. Vou colocar mais para cima, que senão não vai dar espaço. Fazendo a fatoração do 1024, dá por 2, 512. Outra vez por 2, 256. Coisa feia. Por 2, vai me dar 128. Outra vez por 2, 64.
de novo por 2, 32, ainda por 2, 16, por 2, 8, outra vez por 2, 4, de novo por 2, 2, e aí a última vez por 2, que é 1. E aí é o seguinte, se eu quero saber se dá por 4, se eu consigo base 4 nesse 1024, um caminho é ir fazendo separação de 4 em 4. Como assim, senhor? Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 2, 4. Ó, deu certinho. Então eu sei que isso é 4, 4, 4, 4, 4, é 4 na quinta potência. Então isso é um jeito de perceber que o 1024 pode ser decomposto em base 4. Certo? Então eu vou tomar isso como modelo. Vou colocar aqui então 4 na quinta potência. E esse aqui é 4 elevado na x. Cancela a base 4. Resposta, x igual a 5. Ficou igual o outro. Vamos supor que eu não quisesse ter trabalhado com essa base 4. Ou não fosse possível, né? Vamos supor que aqui tivesse capengueando um deles, né? Tivesse sobrado um 2 sozinho aqui. E não tivesse dado, então, tudo certinho, 4, 4, 4, 4. Tivesse sobrado um 2. Então, eu vou fazer a fatoração na base 2. Vou usar a fatoração em base 2. Então, ficaria assim, ó. Eu decomponho esse 4 como 2 ao quadrado. E aí fica isso elevado na x. E esse 1024, já que eu não optei em usar a base 4, eu vou usar a base 2, eu percebi que ocorreu aqui 10 vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso é o mesmo que 2 na 10. Estão acompanhando? Sim. 2 elevado na 10. Aí o 2 e o x, ó, nós já falamos sobre isso, ó, produto de expoentes, né? Potência de potência, produtos de expoente. Então isso é 2 na 2x igual a 2 na décima potência. Base 2 cancela, 2x é igual a 10, olha só que legal. X igual a 10 meios, x é igual a 5. O mesmo 5 que eu havia obtido fazendo na base 4. Claro que na base 4 foi mais curta, né, a resolução, porque eu usei uma base mais imediata, né, uma base maior, então ficou um exercício mais atalhado. Certo? Muito bem. Vamos para mais uma. Aplicação do conceito. Igualo a x. Aplico aqui a definição. Embaixo. E vem a volta na igualdade por cima. 1/3 elevado ao expoente x. Isso é igual a 9. Olha só aqui, eu estou tendo 1/3, olha só, então aqui de certa maneira tem a base 3, e esse 9 é 3 ao quadrado, base 3. Então eu vou por essa vibe aí. Lembra que 1 sobre potência troca o sinal do expoente. Isso é uma situação relevante para a prova, tá? Expoente negativo inverte a base. Então aqui eu tenho 3 na menos 1, isso corresponde a 1/3, elevado na x, decomponho esse 9 como 3 ao quadrado. Olha aqui de novo, ó, potência de potência, multiplica expoente, menos 1 vezes x, menos x. 3 na menos x é igual a 3 ao quadrado. Cancelamento de base 3, resultou menos x igual a 2, ou ainda x é igual a menos 2. Tá aí o valor do x, um x negativo. Tranquilo? Sim? Vamos dar-lhe. Beleza? Log da raiz quadrada de 8 igual a 2. Anota que o exercício ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Aqui no exemplo, estou evoluindo no grau de complexidade. Agora eu tenho aqui logaritmo na base 2 da raiz quadrada de 8. A ideia é a mesma, igual a x.
raciocínio de conceito é o mesmo, entra por baixo, volta na igualdade por cima. Fazendo isso, eu tenho 2 elevado ao expoente x igual a raiz quadrada de 8. Aqui eu tenho base 2, normal, e esse 8 ele pode ser decomposto em base 2. Então o caminho é esse. 2. Tu observa que existe uma espécie de intuição aí, né, nessa parte. Tu tem que intuir, tu tem que dar uma enxergada, né, nesse esqueminha das bases aí. Tá? Então eu enxerguei base 2 e base 2. 2 elevado ao expoente x igual a esse 8 aqui dentro da raiz eu decomponho. Ele é 2 ao cubo. Se eu não sei, eu venho para cá e faço, ó, do 8 para baixo. Do 8 para baixo, ó, tem 1, 2, 3. 2 ao cubo. Aqui eu mantenho 2 elevado na x. E aí nessa historinha da raiz aqui, tem que lembrar da aula passada, eu acredito que eu tenha falado, sobre sol-sombra. Falamos ou não? Sim, né? Sol-sombra, eu não vou aqui colocar o sol. Dessa vez eu não vou eu vou só desenhar um sol aqui bem falcatrua. Tá aí o sol, brilhante. Ok? E aí o que acontece? Fazendo a regra do sol-sombra aqui, eu percebo que esse 2 invisível, ele está no sol, vai ir para a sombra. E esse 3 que está aqui na sombra vai para o sol. Então vou aplicar isso. A base 2 continua. O expoente é fração. Então esse 3 aqui, ó, de sombra passa para sol. E esse 2 aqui de sol passa para a sombra. E aí eu consegui potência de mesma base. Vou cortar de outra cor aqui. Ó. Corta a base 2, corta a base 2. E aí já era. X é igual a 3 meios. Simples assim, tá? Aplicação do conceito de logaritmo. Isso é importante, principalmente na URGS, tá? Isso tem recorrência. No Enem, de vez em quando, também precisa. Mas na URGS, esse movimento aí de entrada por baixo, ele é mais... Oi? Termina o quê? Termina em 3 meios. Aí, claro, né, depende da opção do exercício, né? Ele pode também escrever que o x vale 1,5, né? Ou ele pode colocar que a raiz, ela é uma raiz, como opção, é uma raiz negativa, letra A. Letra B, uma raiz inteira. Letra C, uma raiz como uma dízima periódica. Letra D, uma raiz pertencente ao conjunto dos racionais aqui. É um número racional, ou é uma fração, né? Ou é um número não inteiro. Aí eles podem colocar isso também na alternativa, né? Em termos de URGS, às vezes eles fazem isso. Eles colocam não a resposta em si, mas que tipo de número que tu obtiveste. Tá? Sim? Sim? Uhum. Então tá. Então sigamos. Deixa eu ver aqui, novo compartilhamento. Tenho mais uma lâmina aqui com mais 3. Ah, esse aqui é legal, vai aparecer uma coisa legal aqui. Eu não lembro se eu comentei na aula passada, mas eu vou aproveitar aqui nessa lâmina. Acho que eu comentei, se eu não comentei, eu comento agora. Eu tenho a letra E, logaritmo de 1/8 na base 2. De novo, né, historinha, igual a x. Faz a entrada por baixo da base. Ok. E aí eu vou e volto aqui por cima. E aí eu fico com 2 elevado ao expoente x igual a 1/8. Bom, aquela história, né? 2 elevado na x igual aqui 1/8 é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo. 2 na terceira potência. 1 sobre, lembra que 1 sobre inverte o sinal do expoente. 2 elevado na x igual 2 na menos 3, eu me livro daquele 1.
Bases iguais, tudo que eu queria. Cancela, cancela. X igual a menos 3. E era isso. Muito bem. Logaritmo de 100. Eu já falei sobre o logaritmo de 100, de 10, de 1000, de 100 mil. Só o de 10. Tá, não, que a base, quando não tem a base é 10, né? Isso eu comentei. Tá, boa. Mas eu não falei assim, tipo, log de 100, log de 1000, como aqui, log de... Não. Então tá. Vou aproveitar então, isso é relevante. Log de 100, quanto que é? Não sei. Quando eu falo assim, log de 100, eu estou considerando que é log na base 10. Eu não falo log na base 10 de 100, o logaritmo decimal de 100. Eu não falo. Eu posso falar, fica mais bonito. Mas eu não preciso, eu posso falar simplesmente logaritmo de 100. Eu já sei que é base 10. Então, logaritmo de 100, que é na base 10, é igual a x. Eu quero descobrir isso. Mesma forma, uso aqui definição. Entra por baixo, volta na igualdade por cima. Eu tenho base invisível 10. Vou fazer mais para a esquerda aqui. 10 elevado na x igual a 100. E aí 10 elevado ao expoente x igual o 100, ele é 10 ao quadrado. E aí, olha só, eu posso cancelar a base. Resta para mim x igual a 2. Então, o logaritmo de 100 é quanto? É 2. Isso é um logaritmo importante. Aí eu vou abrir um espaço, vê que eu deixei um espaço aqui também, e vou fazer E, eu já botei, pulei para G, pulei para I, vou fazer aqui um G asterisco. E aí vou colocar, em vez de log de 100, eu vou colocar log, deixa eu mudar aqui, vou fazer log de 1000. Ainda na base 10, log de 1000. Então, da mesma forma, eu não sei quem é x. A base é 10 aqui, faço a entrada por baixo. E aplicando esse conceito, então eu tenho 10 elevado ao expoente x igual a 1000. E aí eu sei que 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Opa. 10 ao cubo. Cancelamento de base 10. Resta para mim x igual a 3. Ok. Vamos supor, fazer mais, já que eu deixei espaço aqui. Aí eu vou fazer... Pode? É só contar o número de zero que fecha? Isso mesmo. É isso que nós vamos concluir agora. Exato. Vou fazer mais um exemplozinho. Isso vai ficar nítido. E aí a gente encerra essa ideia, que o número de zeros me dá o logaritmo. Então, se eu faço aqui um G estrelinha, uma letra G agora estrelinha, o que eu tenho? Posso ter, por exemplo, logaritmo de 10, próprio logaritmo de 10, ou logaritmo de 10.000. Olha só, logaritmo de 10.000. Quanto que é o logaritmo de 10.000? Bom, x entra por baixo e vem na igualdade por cima. 10 na base invisível, 10 elevado ao expoente x igual 10.000. 10 elevado ao expoente x igual. Esse 10.000 é o mesmo que 10 elevado à quarta potência. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000, vezes 10 dá 1.000, vezes 10 dá 10.000. Então, eu tenho 10 na quarta potência. Cancelamento de base 10. E x é igual a 4. E aí reforça essa tua dedução aí, que o logaritmo de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1 milhão, corresponde ao número de zeros. Então, isso aqui vai dar 4, que são 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não precisava fazer o cálculo. Tá? Para esses logaritmos aí eu não preciso fazer o cálculo, eu conto o número de zeros. Então, essa é a conclusão que nós aproveitamos daí. E ainda,
Eduarda, eu vou te mostrar aí uma outra consequência disso bem legal. Seria o G estrelinha, o G asterisco, fazer aqui o G hashtag. Olha só. Uma variação da letra G ainda. Um logaritmo de 0,01. Mas daí, como é que vai ficar isso? Mesma coisa, ó, igual a x. Entra por baixo. Eu tenho 10 elevado ao expoente x igual a 0,01. Isso é 10 elevado ao expoente x igual 0,01, isso é 1 sobre 100, né? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros. E aí, isso é 10 na x igual 1 sobre potência, troca o sinal do expoente. E a gente sabe que esse 100 aqui, ó, é 10 ao quadrado. Então, para eu ganhar um tempinho, eu já coloco 10 na menos 2. Ah, entendi. E aí eu posso cancelar a base. E aí x é igual a menos 2. Bom, e aí em relação àquela regra, Eduarda, que tu criaste ali do número de zeros, é a mesma coisa. Quando for logaritmo de 0,1, 0,01, 0,0000001, 0,000000001, logaritmo de 0,0000, tá, já entendemos, senhor. Tá, então tá. Quando for logaritmo dessa natureza, tu vai contar de novo o número de zeros e vai acrescentar o negativo na frente. Só isso. É igual ao outro. O outro eu conto o número de zeros e deu. Logaritmo de 100, 2 zeros, 2. Logaritmo de 1000, 3 zeros, 3. E assim vai. O logaritmo, quando começa com 0, na base 10, também é a mesma ideia. Conta o número de zeros, só que tu acrescenta o negativo na frente. Tranquilo isso? Sim? Então tá, já aproveitamos e matamos essa parte aí. E aí vem o último exemplo dessa bateria de aplicação de conceito. Olha só que legal esse. Logaritmo na base 3 da raiz cúbica de 9. Não sei, é x. Aplicação do conceito. Vem aqui por cima na igualdade. E aí eu tenho 3 elevado ao expoente x é igual a raiz cúbica. Já vou decompor esse 9 aqui na base 3. 3 ao quadrado. 3 na x igual. Sol sombra, né? Base 3. Aqui o 2 vai ficar no sol, ele está na sombra, ó. Vai ficar no sol. E esse 3 de sol passa para a sombra. Bases iguais. Cancelamento. E aí, finalmente, x igual 2 terços. Tá? Então, aí eu tenho aplicação de conceito de logaritmo em vários formatos. Tá? Então, isso é uma retomada aí dessa ideia de conceito de logaritmo. Tenho ali 5 minutos, vamos adiante. Deixa eu liberar mais uma lâmina. O que nós temos aqui? Ah, exercícios. Nós vimos no último encontro também as propriedades operatórias, né? Propriedades dos logaritmos. Sim, né? Logaritmo de produto, logaritmo de divisão, enfim. Então, nós vamos aplicar isso em alguns exercícios. Deixa eu ver aqui. Tem esse da URGS, a última prova. Não, esse aqui não é da última, não, é 2019. Por que eu não botei de 2020 aqui? Eu acho que eu tenho 2020 aqui, deixa eu ver. Aqui, 2020, onde é que tu tá, meu pai? Da 19. Não botei aqui. Que estranho. Ah, porque eu fiz na última aula, né? Ah, sou um cavalo. Resolvi na última aula 2020. Sim, né? Sim, claro. Então nós vamos fazer de 2019, claro. Olha aqui, ó. Não bem parecida, mas também de aplicação de propriedade, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Tenho 4 minutos. Olha só. Tá na tela de vocês aí?
Olha só, aqui ó, eu tenho um valor, uma expressão e, né? E de expressão. Essa expressão é igual ao logaritmo de 1/2 mais logaritmo de 2/3 mais blá 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 até o logaritmo de 999 sobre 1000. Lembra, ó, reticências no meio não significa quantidade infinita, significa quantidade desconhecida. Então aqui não são infinitos termos. Quando é que reticência significa infinitez? Quando está no final de uma sequência. Aí são infinitas coisas. Ali no meio não são infinitas, são algumas desconhecidas. Tanto é verdade que a última coisa é essa. Esse é o último termo, vamos dizer assim, desta expressão, das parcelas dessa expressão. Então vou fazer o seguinte. Eu vou melhorar um pouco essa escrita e vou dizer que essa expressão e ela pode ser melhorada colocando que se trata de logaritmo de 1/2 mais logaritmo de 2/3. E aí o terceiro aqui ele não tem. Mas se eu quisesse colocar aqui, ó, me ajuda a formar o próximo logaritmo. Como seria o próximo? Logaritmo de quem? O que tu acha? 3/4. Isso aí. Muito bem. E se eu quisesse mais uma parcela aqui? Para ficar mais legalzinho. Logaritmo de quem? 4/5. Então, essa percepção aqui, ó, ela é fundamental nesse exercício. Perceber esse tipo de lógica, esse tipo de padrão. Então, aqui, 4/5. E aí sim, ó, mais pá, pá, pá. E aí o último é logaritmo. Deixa eu fazer uma coisa bem legal aqui, vamos ver se meu espaço vai permitir. Logaritmo de 999 sobre 1000. Beleza? Mas se eu quisesse colocar um outro aqui antes, ficaria como? O anterior a esse. Ficaria 998 sobre 999. Então, olha só, enxergar isso nesse exercício é fundamental. Porque agora eu tenho que pensar, ó, isso aqui tudo são somas, né? São parcelas de uma soma de logaritmos. Log, mais log, mais log, mais log, mais log, um monte de log aqui no meio, mais log e mais log, é uma soma de logs. Da onde é que vem a soma de logs? Do produto no logaritmando. Então está aqui a aplicação da propriedade. É isso que eu tenho que enxergar. Que eu tenho soma de logs, soma de logaritmos, e aí isso decorre de logaritmo de produto. Então isso aqui é o logaritmo de produto aqui dentro. Vou botar até um colchete agora. 1/2 vezes 2/3 vezes 3/4 vezes 4/5 vezes, isso vai seguindo, até posso colocar aqui, ó, 5/6, 6/7, e aí vai, isso aqui vai embora. Depois eu tenho aqui 998 sobre 999, o outro aqui 999 sobre 1000, que é o último, é onde eu vou fechar o meu colchete aqui, ó. Antes, se eu quiser, eu posso colocar um outro. Alguém quer arriscar como fica esse outro aqui? 997 sobre 998? Isso aí. E aí eu consigo perceber que haverão vários cancelamentos, né, várias simplificações. Olha aqui, ó, esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, esse 6 com esse 6, esse... Puxa vida, esse 7 não vai cortar com ninguém. Vai, porque a próxima aqui seria 7/8, né? Então ele vai cortar. Ah, verdade, Sor. É tipo um corte espírita aqui, ó. Esse 7 aqui com o 7 que está lá em cima espírita. A mesma coisa, esse 997 aqui, ó, haverá de ser cortado com esse 997 também espírita aqui embaixo. Ó. Então aqui também haverá um corte desse espírita com 997. 998, 998, 999, 999. E aí, na real, sobrou-me um logaritmo bem mais simples, que é o logaritmo de 1 sobre 1000.
Olha isso. É isso aqui, ó. Babson, não acredito. Nós acabamos de fazer isso aqui. Olha só como eu vou fazer, ó. Logaritmo de 1/1000. Outra coisa aqui que é legal, ó, quando tem um logaritmo para resolver, tá? Uma expressão que só tem um log, só um log. Só tem um log igual a alguma coisa igual ao log. Tu bota o log na frente, tá? É melhor. Então, nota que eu estou reescrevendo essa expressão assim. Logaritmo de 1/1000 igual ao e. Olha só, eu deixo o log na frente. Por quê, Sor? Porque fica mais fácil de ver aquela regrinha do entra por baixo, ó. Ah, entendeu? Se eu tenho o e aqui, fica mais difícil de enxergar isso. Aqui fica fácil. Aí eu tenho 10 invisível, 10 elevado ao expoente e, igual a 1/1000. 10 elevado ao expoente e, igual. 1/1000, lembra que esse 1000 aqui, ó, ele é 10 ao cubo. Então, isso vai ficar 10 na menos 3. Cancelamento de base. E o E aqui fica para mim igual a menos 3. Então ele pergunta, qual é o valor da expressão E? O valor da expressão E é menos 3. Letra A. Tranquilo? Isso foi URGS 2019, a penúltima prova. Da última prova que a gente fez na aula passada era uma questão muito simples e essa aqui também não era tão difícil, né? Sabendo propriedade aí, ó, dá para matar tranquila. Certo? Beleza? Na URGS não costuma ser muito complicada a questão de logaritmo. Dúvidas? Tudo ok. Tudo tranquilo. Ótimo. E os empréstimos, Wellerson? Tudo tranquilo lá. Tá bombando, o pessoal tá endividado, tá se endividando aí para pagar as contas. Meu pai. Verdade, bomba. Ô Wellerson, desculpa te perguntar, acho que eu já te perguntei isso, vou te perguntar de novo. Tu ganha comissão ou não? Ah, entendi. Tipo, tu li- Porque daí, tipo, a gente faz toda a análise operacional lá, né? E como é muito complicado, às vezes pode ter algum erro. Se não tiver nenhum erro, a gente ganha uma comissão de 550. Ah, legal, quer dizer que se tu liberou o empréstimo e a pessoa não deixou de pagar, mais ou menos isso? Isso, é tipo, que daí não é o caso da pessoa deixar de pagar, é tipo, a gente fazer o cálculo, esquecer de descontar alguma coisa, Ah, entendi. de mandar pra verbar, a gente chama pra verbar, não tiver toda aquela margem suficiente, daí pode dar problema daí. Tá, eu entendi. Não, eu entendi assim, tipo, tá, tu faz tudo certinho ali. Não, olha, esse cara, mas ele resolve não pagar, vamos supor, sei lá, ele sofre um acidente e tal, não sei o quê, e aí não consegue mais pagar. A culpa não é tua. E Daí tu recebe tua grana igual. aí eu recebo minha grana igual. Ah, entendi. Por exemplo, assim, eu liberei uma parcela pro cara de R$ 200, tá? Aham. Mas aí a margem dele lá era só 50, vai dar prejuízo, com certeza, porque daí não vai ter aquela margem de 200 para verbar dele no contra-cheque, Mesmo que ele pague. mesmo que ele pague. Ah, mesmo que ele pague direitinho, não interessa, tu ferrou. Ah, isso é pra não incentivar o cara a liberar um pouco a mais, entendi. Isso porque na folha de pagamento dele, né? Aham. Tem o cálculo de margem lá pra... Tá, então existe um fiscalizador então do teu trabalho. Ou é um programa? É um programa. Ah, A gente manda lá pro órgão do governo, né, pra fazer a verbação. Mas se eles comprovarem que a margem não é correta, a plataforma vai verbar. ah, A gente chama de averbar, no caso. sim, sim. Ah, já não libera e tu já fica com um pontinho negativo ali pro próximo mês tu já sabe. Puxa a vida, não vou ganhar meus 350. Ah, tá, entendi. Beleza, então tá. Olha só, o mundo dos empréstimos, aí, viu só? A culpa foi tu ter me contado lá no primeiro dia, Ellison. Agora, todo dia. Tu não quis ficar quieto, daí eu agora toda aula vou encher o saco. Vamos lá. É só pra puxar assunto, entendeu? Só pra variar um pouco, não ficar só. Vamos nessa. O dia que nós tomar um suco de laranja, vocês entendem quando eu falo suco de laranja, né? O dia que nós resolvemos tomar um suco de laranja com picadão aí na Alvorada, aí no Gostosão, ou perto da praça ali, daí a gente vai trocar essas ideias aí. Logo a gente vai conseguir fazer um encontro aí, pra se ver. Acabar a pandemia só.
Quando acabar a pandemia vai ser uma das primeiras coisas. Eu tenho 3 turmas para fazer isso. Uma é de Novo Hamburgo, a outra vocês, agora estou marcando, e tem uma também da Zona Sul lá que também vou fazer isso. São as 3 turmas do meu coração que nós vamos fazer esse encontro aí, certo? Então, terminou a pandemia, picadão na calçada com suco de laranja. Sabe o que é suco de laranja, né? Então tá. Vamos lá então. Tá, essa aqui matamos então o URGS 2019. Então nota que, cara, assim, ó, quando eu resolvo a questão, tá, tem questões que são bem complicadas. Eu evito as questões complicadas, tá? Porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo o que que é? É matar a prova, é fazer a nossa média e mais umas 4, 5 questões ali e entrar no nosso curso. É isso que nós queremos, certo? Nós queremos isso. Gabaritar a prova é um processo bem mais complicado. É um processo mais trabalhoso, que requer muito tempo de estudo, muito tempo de preparação que nós não temos, certo? Que nós não dispomos aqui. Mas é possível, né? Ah, professor, eu queria acertar umas 22. Dá para acertar. Pega as provas, vai manipulando, vai tirando as dúvidas comigo, vai resolvendo. Dá tranquilo. Não é coisa do outro mundo, não é mesmo. Mas aqui o nosso trabalho das quintas-feiras é o quê? É fazer tipo, olha, vamos passar, vamos entrar. Entendeu? Essa é a ideia. Eu penso muito assim, eu penso a coisa meio objetiva. Basta, a questão muito pesada. Cara, então em vez de eu ficar 2 horas ficando em cima disso aqui, eu pego essas 2 horas e trabalho outras questões que os caras vão acertar. Tá? Então eu penso meio assim, meio racional o negócio. Eu tenho que fazer essa seleção, né? Eu tenho que fazer essa escolha dessas questões aí para fazer a averbação dessa questão depois lá na prova. Certo? Então é a mesma coisa da averbar, tem que averbar a questão depois. Então não adianta querer fazer coisa de outro mundo. E aí nós vamos para mais uma, né? E aí aquilo que eu falei, ó, tem que se ligar que as questões, tem questões barbadas na prova que dá pra gente acertar, né? Então a gente tem condições, dá pra fazer, dá pra entrar. É só focar no negócio. Deixa eu ver se tem... Ah, tem mais essa aqui também da URGS. Eu fiz 2020, 2019, 2018 não tem aqui. O que é essa aqui? 2017. Vamos fazer mais uma. Essa aqui eu acho que eu não fiz, né? Tá na tela? Tá na tela. Acho que não, né? Essa questão aqui, ó, ela é 2017. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. 2017, URGS, tá? Questão bonitinha. E essa questão, cara, ela é daquilo que nós iniciamos a aula de hoje. O que nós iniciamos, senhor? Nós iniciamos com regra do entra por baixo. E eu falei, olha, isso aqui é a URGS cobra. Mesmo que pareça uma coisa assim, muito boba, o conceito da entrada por baixo ali, voltar por cima, mas a URGS cobra. Tá? Então, nós vamos fazer essa questão aqui. Logaritmo de x na base 2. Aliás, logaritmo de x na base 5. Oh, apertei errado aqui. Logaritmo de x na base 5 é igual ao 2. Muito bem. E ele me diz também que o logaritmo de y na base 10... Olha que ele colocou a base 10 aqui, ó. Poderia não ter colocado. Lembra que eu falei? Pode colocar ou não. Não está errado colocar. Ele resolveu colocar. Logaritmo de y na base 10 igual a 4. E a pergunta dele eu vou colocar aqui, vou colocar até de outra cor. Ele quer saber quanto é que é o logaritmo na base 20 de y sobre x. Bah, senhor, mas isso aqui vai ficar muito complicado. Pior é que não. Pior que isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Olha aqui, na mesma cor vermelha. Entra por baixo, volta por cima. 5 elevado ao quadrado é igual a x. Olha aí, 5 ao quadrado é x. X é 25. Pô, cara. E aqui é a mesma coisa. 10 elevado à quarta potência é igual a y. 10 na quarta igual a y. O que é 10 na quarta? É o 10 com 4 zeros. Então, o y é igual a 10.000. É o 10, é o 1, não é 10 com 4 zeros, é o 1 com 4 zeros. 10.000. Tá aí, então, o valor do y. Agora eu venho para cá e substituo. Ele quer o logaritmo na base 20 da continha y 10.000 divididos por x 25.
Pá, professor, não acredito que é isso. É isso. Quanto é que dá 10.000 dividido por 25? Bom, aí tu faz uma manha aqui, ó. Tu pega o 100 e divide por 25. Porque eu sei que dá redondo 4. Né? 100 por 25 é 4. E aí me sobraram 2 zeros ali, ó, voando. Então isso eu posso reescrever como logaritmo na base 20 de 100 por 25 é 4. Com aqueles 2 zeros que sobraram, 400. Então esse é o cálculo. Logaritmo de 400 na base 20. Ah, senhor, mas eu não sei resolver isso. Sabe sim. Tu vai fazer aqui, ó, igual, e vai botar, claro, não vou botar x de novo, né? Não vou botar y, que já tem lá em cima para não confundir. Eu vou botar, sei lá, igual a m. E aí eu faço a entrada por baixo de novo. Voltando por cima. E aí eu tenho 20 elevado ao expoente m é igual a 400. E agora, senhor? 20 na m. Alguma sugestão? Claro, né? 400 é 20 ao quadrado. Isso aí. Então, 20 na 2, 20 ao quadrado. Cancelamento de base que repete. Quanto deu m? Olha que barbada. M igual a 2. Alternativa A. Ah, senhor, mas se eu não soubesse que o 400 é 20 ao quadrado. Olha aqui, ó. 400 dá por 2, dá 200, dá por 2, dá o 100, dá por 2, dá o 50, dá por 2, dá 25, dá por 5, que dá por 5, que dá 1. Muito bem, então eu tenho que separar isso aqui em dois grupos, né? O expoente aqui é 2, ó. Então vou tentar separar isso em dois grupos. Eu vou pensar assim, ó. Olha só, aqui a base é 20. Eu vou pensar 2 vezes 2 vezes 5 aqui, ó. Repito aqui também 2 vezes 2 vezes 5. Então eu tenho dois grupos de 2 vezes 2 vezes 5. Não é isso que eu tenho? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O que é 2 vezes 2 vezes 5? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ó. É 20 vezes 20. Ou seja, é 20 ao quadrado. Daí eu consigo a mesma base. Tá? Então daria para fazer isso. Tá? Então em coisa de potência, de raiz, de base igual, sempre a fatoração pode te indicar um caminho aí. E aí nós matamos essa parte de aplicação do conceito de logaritmo e também propriedades, tá? Teria várias outras questões, na URGS principalmente tem outras questões nas provas anteriores, nós fizemos 2019, nós fizemos 2020, 2019 e 2017. Na prova de 2018 também tem, eu não sei porque eu não coloquei, mas também tem. E na questão de 2016 deve ter também, assim por diante, tu pode depois procurar isso nas provas ou me pede que eu tenho elas já organizadinhas. E aí nós vamos para outra parte de logaritmo hoje, que é a função logarítmica. Então nós vimos de logaritmo aplicação do conceito, que isso apareceu várias vezes aqui para nós hoje. Nós vimos também a questão das propriedades, aplicação ali em exercício. E vamos para a função. Tem mudança de base também. Deixa eu ver uma coisa aqui, o meu tempo. Tenho mais 20 minutos. Vou fazer a mudança de base aqui rapidinho. Ok, deixa eu ver aqui. Mudança de base eu não botei aqui na tela para vocês. Tá, mas eu faço numa lâmina em branco, tá? Eu vou falar sobre mudança de base, não é uma coisa muito comum, tá? No Enem nunca apareceu. E na URGS também isso não tem mais caído. Não significa que não possa cair, tá? Não estou dizendo que não possa cair. Mas isso faz muito tempo que não aparece, não tem aparecido na prova mudança de base. Deixa eu compartilhar aqui a tela em branco. E aí nós vamos assim, ó. Mudança de base. É bem simples o negócio.
Bom, o que é mudança de base do logaritmo? É justamente o que essa expressão sugere, é mudar a base. Então, às vezes, o logaritmo ele é dado numa base que não me convém, não me facilita, não me ajuda. Então, eu posso mudar a base do logaritmo. Eu posso mudar a base de um logaritmo para qualquer outra base que seja válida, para qualquer outro tipo de base. E existe uma espécie de fórmula para isso, né? Uma espécie de expressão, na realidade como se fosse uma receita. Então eu sigo a receita e aí eu consigo mudar a base do logaritmo para qualquer base. Eu vou colocar aqui um logaritmo, por exemplo, logaritmo de um certo número A numa base B. Eu já falei sobre mudança de base para vocês? Acho que não, né? Já? Acho que não, né? Acho que não. Não, né? Então, assim, logaritmo de A na base B, eu quero mudar essa base. Vou botar uma flechinha aqui, ó, vai haver uma mudança. Então, vou pôr assim, ó, mudar para uma outra base. Mudar para a base. Vocês querem escolher a base? Eu tenho base B aqui. Para que base vocês querem mudar esse logaritmo? Base C, pode ser. Escolheram base C. Muito bem. Então, olha só. Quando tu faz uma mudança de base de logaritmo, isso gera, faz parte da receita, faz parte da fórmula, isso gera uma divisão de logaritmos. Então, tu vai ter um log aqui e vai ter um log aqui. Nota que é divisão de logaritmos, não é logaritmo com uma divisão assim, ó, não é isso. Isso aqui é logaritmo da divisão. Ali não, ali é divisão de dois logaritmos. Claro que esses dois logaritmos já vão ficar escritos na base nova, nessa base C. Olha aqui, ó, base C e base C, certo? Mudei para base C. Este A, que é logaritmando original, ele continua logaritmando aqui em cima, ó, A. Tá, professor, e o logaritmando aqui embaixo quem é? É a base antiga. Então, essa base aqui, ó, que não é mais base, ela se transforma em logaritmando aqui, ó. E aí está a expressão que define a mudança de base de um logaritmo. Um exemplo numérico. Se eu tenho logaritmo do número 7 na base 5 e quero transformar isso aqui, vamos supor que eu quero transformar para logaritmo decimal, que é um sistema mais conhecido, mais prático, mais usual. Eu quero mudar para a base 10. Olha o que eu faço. Então aqui vai ficar um logaritmo na base 10, aqui vai ficar um logaritmo na base 10. Nota que a base 10 eu não preciso escrever. É logaritmo na base 10. Mudei. Esse 7 vai para cima, continua logaritmando. E esse 5, que é base, vem para baixo, logaritmando o denominador. Está aí. É log de 7 dividido pelo log de 5. Então, se eu tiver uma tabela, por exemplo, olha só que legal isso aqui. Eu vou gastar um pouquinho de tempo nisso. Mas olha só que legal. Ó. Isso aqui, ó, se eu fosse resolver pelo conceito, ficaria assim, ó, logaritmo de 7 na base 5 igual. Ah, isso eu não sei quem é. Daí eu boto x. Daí eu faço, entra por baixo. Pode? Pode. Ó, eu estou tentando um caminho aqui como nós fazíamos antes. Aí eu fico com 5 elevado na x igual a 7. E aí? E aí que isso não me adianta muito, né? Por quê? Porque eu não consigo deixar a base igual aqui para cortar. Ó. Não dá para fazer fatoração, enfim, para deixar a base igual. O máximo que eu sei é que esse x, olha que legal, eu sei que esse x vai ser igual a 1, alguma coisa. Por que, senhor? Claro, porque pensa, ó, 5 na 1 é 5. 5 ao quadrado, 25. Então, nota que para eu sair do 5, elevar e virar 7, tem que ser 1, alguma coisa. Tem que ficar acima do 5 e abaixo do 25. Por isso que eu sei que é 1, alguma coisa. Mas eu não tenho como chegar nesse 1, alguma coisa. Então, não me permitiu o cálculo exato.
Me permitiu só uma estimativa, me permitiu um intervalo. Fica entre 1 e 2. Ok. Mas esse procedimento aqui, para calcular o logaritmo de 7 na base 5, me permite um cálculo. Sabe por quê? Porque eu concluí que é o logaritmo de 7 dividido pelo logaritmo de 5. E aí existem tabelas para logaritmo decimal, chamadas de tabelas de mantiças, que foi assim que os logaritmos foram inventados, né? Foram criados por John Napier para facilitar os cálculos, certo? Então existe uma tabela, aí o logaritmo de 7 eu pego nessa tabela, eu sei de cor, é 0,8450, o logaritmo de 7, e divide pelo logaritmo de 5, que é 0,6990. Esse é o logaritmo do 5 com 4 casas. Aí eu faço essa divisão, 0,84 por 0,69. Olha só que bacana isso aqui, ó. Vamos viajar aqui. 21 e 24, olha aqui, ó. Tô puxando a calculadora. A calculadora acho que não vai para a tela de vocês, vai? Não, né? Não vai. Tá, então, péssima, mas depois no vídeo vai. Deixa eu colocar ela bem para dentro do vídeo aqui. Olha só, eu estou fazendo na calculadora, tá? Eu estou dividindo 0,8450 dividido por 0,6990. Deu, adivinha, 1,2088. Olha que legal, ó. Aí eu consegui descobrir que isso aqui é 1,2088, que eu havia sugerido, ó, que era 1, pouco, e realmente foi. Tá? Então a mudança de base permite isso também, tá? Se eu tiver os valores, né? Se eu tiver os valores, eu consigo resolver um logaritmo. Então nota que isso podia ser uma questão, né? Olha só, aproveitando aqui. Ele podia ter dado uma questão assim, ó. Ele perguntava isso aqui na questão, quanto é que é o logaritmo de 7 na base 5? Então isso aqui é a pergunta. Certo? E aí ele te dá assim, dados. Ele te dá o log de 7. Na questão ele te dá log de 7 é igual a 0,8450. Log de 5, ele te dá, tu não precisa decorar como eu, 0,6990. E aí pergunta, manda calcular isso. Aí tu faz mudança de base, né, para base 10. Por que que tu vai saber que é base 10, Sor? Ah, boa pergunta. Porque é a base onde eu tenho a informação, ó. Os dados estão na base 10 aqui, ó. Então, na hora que eu faço a mudança da base 5, eu mudo para a base 10, que é a base onde eu tenho as informações. Tá? Então, isso aí poderia ser um exercício de mudança de base para tu fazer. Encontraria ele 1,2088. Tá? Então, isso é mudança de base. Muito tempo que não aparece uma questão de mudança de base, mas um formato bem usual, bem típico, seria esse. Pede um logaritmo e aí te dá dados numa outra base e aí tu substitui. Às vezes eles fazem inclusive assim, ó. Eles, em vez de dizer que é 0,8450, eles falam que o logaritmo de 7 é x e o logaritmo de 5 é y, sei lá. E aí tu vai ficar com logaritmo de 7x, logaritmo de 5y, ficaria x sobre y a resposta. Então a resposta seria algébrica. Né? Em vez de botar esse valor aqui, ó, e esse valor aqui, tu punha logaritmo de 7x, logaritmo de 5y, ficaria x sobre y. Também é possível. Tá? Então isso aí é um parêntese, tá? Em mudança de base. Mudança de base tem esse sentido aí. Tá certo? E para encerrar essa partezinha ainda, olha só, dá para fazer uma outra coisa. Dizer que quando tem log dividido por log, olha só, quando tu enxergar alguma coisa numa questão, em algum momento da questão de logaritmo, tu encontrar isso aqui, ó, um log dividido pelo outro log, log dividido por log, na mesma base, sei lá, base 7, vamos supor que aqui seja 5 e aqui seja 3. Olha só, aqui eu tenho uma divisão de dois logaritmos na mesma base. Então eu posso desfazer a mudança de base. Eu posso escrever um logaritmo só. De quem? Do 5 na base 3. Entende o que aconteceu aqui? Olha só.
Logaritmo do 5 na base 7 dividido pelo logaritmo do 3 na base 7. Divisão de logaritmos. A divisão de logaritmos ela também pode aparecer pela mudança de base. Então, essa aqui foi a nova base. Ó. Eu me livro dessa nova base, ponho um logaritmo só. Lembra que esse 3 aqui embaixo era a base antiga e esse 5 era o número normal lá em cima. E aí eu volto para aquela expressão. Entenderam o caminho de volta ali? Entenderam isso? Então isso pode acontecer. Muito raro. Na realidade eu vi isso acontecer uma vez. Mas pode acontecer. O caminho de volta da mudança de base. Muito bem. E aí estamos em 30 minutos. Ele vai me avisar daqui a pouquinho. E aí nós vamos para... Ó, acabou de me avisar aqui na tela. Ó, 10 minutos. Só porque eu falei. E aí nós vamos para mais um complemento. Aí. Vamos aproveitar esses 10 minutos para falar sobre função logarítmica. Pelo menos a teoria. Eu já preparei uma lâmina aqui. De função logarítmica. Aqui, ó. Foi para a tela de vocês aí. Então, um resumo, tá? Assim como em função exponencial. Tá? Olha só, eu quero deixar essa função logarítmica finalizada, tá? Então, se o tempo não permitir, eu vou voltar depois. Mais um pouquinho, só para a gente terminar a parte teórica, tá? Nem que eu volte só para isso. Então, função logarítmica. Na função exponencial de estudo, nós estudamos assim, ó. Tu deve estar lembrado. Era b elevado na x. Lembra? Nós já fizemos isso. Fizemos ou não? Que ela era assim crescente, assim decrescente. Sim, né? Fizemos isso. Ok, não me assustem. Então, a função logarítmica, ela também tem um modelinho prático, um modelinho de estudo, um modelinho pedagógico. A função logarítmica que se estuda, ela tem esse modelo aqui, ó. F de x igual a logaritmo de x numa certa base qualquer. B, base válida, tá? Base válida. E aí, esse B aqui, igual na exponencial. Se tu olhar, tu vai verificar que é a mesma coisa. Essa base do logaritmo tem que ser um valor maior que zero, ou seja, tem que ser um valor estritamente positivo. Não pode ser igual a zero, não pode ser zero. E essa base também tem que ser positiva, mas diferente do 1. Diferente do 1 positivo. Pode ser qualquer número positivo, desde que não seja o 1 positivo. Então, pode ser fração, pode ser 0, pode ser raiz exata, raiz inexata, desde que seja positivo e não seja 1. Bom, então tá aí, isso a gente pode chamar de condição de existência da base. E outra condição de existência que eu posso falar é sobre o x aqui, ó. Esse valor de x, que está relacionado a domínio, ele tem que ser um valor somente maior que zero. Ali no x pode ser 1. No x não pode ser negativo e nem zero. Mas o 1 pode ser. Bom, então tá. Feito essa entrada, tá? Então a função logarítmica tem esse modelo aí, né? Tem essa pegada básica. Essa é a função logarítmica mais simples, tem mais básica. Tem outros modelos muito mais complicados. Mas aí nós ficaríamos aí identificando cada modelo, cada tipo e criando padrões um diferente do outro. Então ficaríamos com muitos modelos. Então a gente não faz isso, a gente cria um modelo mais básico possível, que é esse, logaritmo de x numa base b. E o gráfico da função logarítmica? Nós vimos o gráfico da função exponencial na outra vez. Vamos fazer aqui o gráfico da função logarítmica. Deixa eu aqui diminuir um espacinho. Aqui eu tenho eixo x, aqui eu tenho o eixo y, aqui de novo eixo x e aqui eixo y. E o gráfico da função logarítmica, um modelo de gráfico é esse aqui, ó. Quase isso aqui mesmo. Deixa eu diminuir aqui e vou usar a cor vermelha. Então o gráfico ele fica mais ou menos com esse aspecto aqui mesmo. Vou dar só uma direita, deixa melhor aqui, deixa eu ver.
esse aspecto ficou bom assim. Ó, aqui eu tenho um gráfico da função logarítmica com esse formato. Um outro formato para a função logarítmica é assim, ó, vai ter um aspecto como se fosse invertido. Mais ou menos assim. Deixa eu colocar mais para cá, para ficar mais ou menos, tá ótimo assim. Então o que acontece, ó? Nota que a função logarítmica, a primeira, ela tem um caráter de crescimento, né? Ela está em crescimento, é uma função crescente. E aqui é uma função logarítmica decrescente. Quem é que define, quem é que ocasiona o crescimento ou decrescimento da função logarítmica? É a base aqui, ó. A base é que vai me dizer se a função logarítmica é crescente ou decrescente. Quando a base é maior que 1, aqui, ó, essa coisinha aqui, ó. Quando aqui na perninha do g a base é maior que 1, a função logarítmica ela é crescente e assume esse aspecto de subida, né? Por isso que é crescente, ó, vai aumentando o valor do y. E a função decrescente, à medida que o x aumenta, vai decaindo aqui o valor do y. Ok. Então é a base que define isso. Claro, né, pessoal, que eu estou falando sobre esse modelo de estudo aqui, ó, nesse formato. Então, colocando como exemplo, por exemplo, função logarítmica crescente, eu posso ter uma f de x aqui, igual logaritmo, sei lá, na base 7 de x. Ó, isso é uma função logarítmica crescente, base 7, base maior que 1. Ah, entendi, senhor. Dá outro exemplo. F de x igual logaritmo, aqui de x também, com uma base, por exemplo, 5 terços. Ah, mas pode? Pode. É positivo e não é 1, então pode essa base. E é uma base 5 terços, né? Uma base maior que 1, porque 5 divide por 3 dá mais do que 1. Então, eu tenho aqui também uma função logarítmica crescente para esses ambos exemplos. E função decrescente, senhor, tem exemplo? Tem f de x igual logaritmo de x, só que a minha base agora tem que ser um valor entre 0 e 1. Por exemplo, 0,8. Ah, claro. Base 0,8 é uma base menor do que 1, entre 0 e 1, na realidade. Então, a função fica decrescente com esse aspecto aí. Eu vou gerar um gráfico com essa disposição. Muito bem. Um outro exemplo. F de x igual logaritmo de x de novo. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 oitavos. Ah, mas tu falou que quando é fração ela é crescente. Não, não falei isso. Eu falei que essa fração aqui ela é crescente porque 5 divide por 3 dá mais do que 1. O 5 é maior que 3. Então, se o de cima é maior que o de baixo, quando eu divido dá mais do que 1. Aqui dá 1, pouco, mas podia dar 2, pouco, 3, pouco, 4, pouco, enfim. Se o de cima é maior que o de baixo, eu tenho ali um valor na base maior que 1. Agora, nessa fração, eu tenho 3 menor do que 8. Então, essa divisão vai dar uma coisa do tipo 0, então vai ser como se fosse essa base 0,8. Então, é uma base entre 0 e 1, é uma base menor que 1, de crescimento na função. E ainda tenho mais um tempinho, dá para falar duas coisas. A primeira é que esse ponto aqui, ó, de corte no eixo x, para esse modelo de função, ele é a unidade. Corta o x no 1. E aqui também corta o x descendo no 1. Ok? Ó, a Larissa chegando agora, vai pegar 2 minutos de aula. Ok. Então, tá aí. Eu tenho esses aspectos aí, tá? Então, isso é o resumo gráfico da função logarítmica, tá? Então, essa parte que eu falei para ti do corte no 1 aqui do x, isso é bem relevante para exercício,
Porque às vezes a questão, isso é comum na URGS, eles colocam, sabendo que a função, não sei o que, do crescimento de uma planta, blá blá blá, faz toda uma historinha e coloca lá que ele tem o formato f de x igual ao logaritmo de x, lá, e coloca assim só, isso aqui é o crescimento da planta, lá, e coloca, sei lá, um 3 aqui. Ou não coloca nada, é um 10, enfim. E aí, quando tu vê a disposição gráfica, que às vezes eles dão o gráfico disso aqui, eles vão botar o gráfico e não vão marcar esse pontinho aqui, ó, como 1. Mas como tem esse formato, ó, que se associa com esse formato básico, sempre esse formato básico corta o x no 1. Então, tu já tem que saber que essa função corta o x no 1. Tá?